Seja bem-vindo ao terceiro dia do nosso evento digital sobre incorporação imobiliária. Esta é a Semana da Incorporação Imobiliária, onde nós estamos debatendo essa importante atividade que diz respeito às nossas cidades, ao nosso mercado, à economia do país como um todo. Nós estamos recebendo aqui a autora do livro Incorporação Imobiliária, Planejamento e Gestão na Prática, que é Alexandra Monteiro, e ela está dividindo com a gente todo o seu conteúdo, seu conhecimento e principalmente a sua experiência nessa atividade de incorporação imobiliária. Hoje, no terceiro dia do evento, nós vamos falar sobre a parte que começa a ser visível do processo, que é o produto imobiliário. Como desenvolver um bom produto imobiliário, como desenvolver um bom empreendimento imobiliário. E é isso que a gente vai assistir a partir de agora. Alexandra Monteiro, autora do livro Incorporação Imobiliária, Planejamento e Gestão na Prática, com a gente aqui nessa terceira etapa do evento sobre incorporação imobiliária. A gente comentando sobre todos os aspectos essenciais para a incorporação imobiliária, recebendo aqui a Alexandra. Obrigado, Alexandra, por estar compartilhando com a gente aqui esse conhecimento. Eu que agradeço mais um dia e espero que seja tão produtivo quanto o anterior, que foi bem produtivo, né, a nossa última conversa. Com certeza será. Alexandra, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o produto imobiliário. Muitas vezes as pessoas veem aquele lançamento imobiliário, aquele condomínio magnífico, uma área de lazer incrível, vê um prédio com diversas opções de plantas, com 4 dormitórios, com metragens diversas, e muitas vezes as pessoas não entendem exatamente tudo aquilo que tem por trás para se chegar naquele produto final. Hoje eu queria abordar um pouco mais sobre produto, sobre isso que de fato está sendo colocado no mercado. Eu queria começar te perguntando, na sua visão, o que o incorporador ele tem que olhar antes de conceber um produto imobiliário? Muitas vezes ele olha lá, tem aquela área, tem a ideia de fazer ali algum projeto, mas o que ele tem que olhar antes de conceber de fato um produto que vai ser colocado no mercado? Bom, Bruno, antes de se colocar qualquer produto no mercado, o incorporador precisa entender para quem é o produto. Acho que o primeiro passo é para quem ele vai conceber o produto. Conhecer muito bem o público, o cliente que ele vai atender, que ele quer atender, quais as necessidades desse cliente, quem é, quantos anos tem, qual a persona que ele precisa atender, para quem ele está construindo. Acho que isso é o ponto número 1. E, além disso, como a gente já falou, também conhecer muito bem as especificidades, particularidades do terreno, da localização que ele está inserido, né? Então, mas acho que o principal é entender para quem ele está concebendo o produto. Eu vejo muito nas incorporadoras, às vezes, um departamento de novos negócios, né, que é o departamento que compra terrenos, de uma forma geral. E eu costumo ver, às vezes, dentro dessa mesma estrutura de empresa, um outro departamento que é o departamento de projetos. E nem sempre esses departamentos eles se conversam, né? E aí você tem uma outra estrutura, que é uma estrutura de marketing, uma outra de vendas, e por aí vai, né? É muito normal a gente ver as empresas departamentalizadas. Agora, como você bem mencionou aqui, vem mencionando ao longo de todos esses dias que a gente está conversando, a incorporação imobiliária ela é um conjunto de processos que é multidisciplinar. E na hora de conceber o produto, se a gente for seguir esse propósito, seria interessante que a gente também tivesse uma característica um pouco mais multidisciplinar. Na sua visão, isso faz sentido ou não faz sentido? Você acha que tipos de profissionais que deveriam estar envolvidos na definição de um produto imobiliário, baseado na sua opinião? Eu costumo falar, e isso eu falo também muito no meu livro, que a maioria das empresas, se nós pegarmos aí principalmente médio porte, grande porte, as pequenas muitas vezes não, né, já são mais compactas mesmo, tem uma estrutura muito compacta. Mas empresas de médio porte, grande porte, são sim departamentadas, como você falou, mas o ideal é que dentro dessa estrutura, desses departamentos, né,
exista também uma célula que denominada incorporação propriamente dita, né? Então, na qual esses gestores de incorporação, ou esse gestor de incorporação imobiliária, ele vai ser a figura responsável por centralizar as informações e organizar as informações recebidas de todos esses outros departamentos. Então, no momento da concepção de um produto, ou no momento da aquisição de um terreno, o departamento de novos negócios, o responsável por novos negócios, ele vai sim ter uma conversa com o gestor de incorporação para falar, olha, eu estou vendo esse terreno aqui, qual produto você acha que é ideal? E por sua vez, qual é o produto que pode ser colocado aqui do ponto de vista legal? Enfim, quem vai apoiar essas definições é o gestor de incorporação, que tem a interface com todas essas áreas, que vai pedir uma pesquisa de mercado, uma pesquisa mercadológica para a equipe de comercial, ou para a equipe, tem empresas maiores que têm equipes de pesquisa de mercado, separadas ainda da equipe comercial, que vai conversar com a equipe de marketing para entender a persona, que vai verificar quais as possibilidades legais. Então, é essa figura do gestor de incorporação o responsável por catalisar, né, todas essas informações dos outros departamentos, das outras disciplinas, né? E depois que ele entender qual é o produto, qual é o cliente, ele vai entender qual é o produto e aí ele vai demandar a equipe de projetos, né? Ou ele vai definir o arquiteto que vai ser contratado. Normalmente, o arquiteto não é definido pela equipe de projetos propriamente dita, que é uma equipe mais técnica, né? É definido pelo incorporador, pela equipe de incorporação, que vai definir, porque o arquiteto é a cara do produto. E o produto, para ter a cara do cliente, precisa ter um arquiteto que converse com essa linguagem. Então, normalmente, é o gestor de incorporação que faz essa definição muito mais estratégica do que técnica, propriamente dita, né? Então, o ideal é que, embora se tenha nas empresas essa departamentação, se tenha um departamento catalisador, que é o de incorporação, normalmente, propriamente dito. Em algumas empresas, se chama desenvolvimento de produto, enfim, mas o importante é que ele seja o responsável por entender todas essas demandas de todos esses outros departamentos para colocar no produto e entender o cliente. Bacana, Alexandra. Agora falando sobre a aprovação do projeto, imaginando que a gente já desenvolveu o produto imobiliário, falando um pouquinho de etapas, mas especificamente da aprovação do projeto, de uma forma bem objetiva, assim, bem básica, bem geral. Quais são as etapas que o incorporador precisa cumprir ou vencer para ele ter aquele projeto efetivamente aprovado? Quais são os órgãos competentes, né, que estão envolvidos nessa aprovação de projeto, até efetivamente ele poder começar ali a realizar as vendas de um novo empreendimento imobiliário? Bruno, como já mencionei, o Brasil é enorme, cada cidade, cada estado tem uma legislação específica. Nós não temos uma legislação uniforme para aprovação de empreendimentos imobiliários. Mas, via de regra, né, passando aí, nivelando, o incorporador vai precisar aprovar o projeto na prefeitura, na sua prefeitura, e nessa prefeitura ele vai ter algumas secretarias pelas quais quase sempre esse projeto vai passar, que é a Secretaria de Habitação ou Secretaria de Planejamento Urbano, cada uma, né, tem a sua denominação, que é a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, que também vai avaliar esse projeto. Tem também a Secretaria de Trânsito, né, aqui em São Paulo, CET, por exemplo. Normalmente isso
acaba sendo mais para empreendimentos comerciais, que tem muito mais vagas, né, e não para residenciais, mas residenciais maiores acabam passando também por essa análise de trânsito, né, de muitas vezes até precisando de um estudo de impacto de vizinhança, por conta de todo o tráfego que ele vai aumentar e gerar no local, que ele vai ser incorporado. E tem ainda os órgãos externos, que podem ser estaduais, ou municipais até, ou federais. Então, tem órgãos de patrimônio histórico, que aí, se você estiver próximo de algum bem tombado, você vai ter que ficar atento a esse tipo de aprovação. Tem o Comaer, que é a aeronáutica, então se você está perto de um aeroporto, aeroclube, heliponto, se tiver heliponto próximo também, você tem que ter a aprovação do Comaer. Órgãos ambientais, estaduais, então se o terreno foi motivo, né, de uma reabilitação ambiental, por questões de contaminação de solo ou de água subterrânea, você vai precisar de uma aprovação, de uma liberação, né, atestando que esse terreno está descontaminado, remediado. Então, tem essas aprovações para serem feitas. Tem outras, tem uma série, né? Eu já fiz empreendimentos que tinha uma ponte no córrego, aí você tem que ter uma aprovação específica para fazer ponte, mas, via de regra, tem que procurar a prefeitura, entender por quais secretarias e quais as necessidades, as demandas de cada uma dessas secretarias, para você atender e você passar por essas aprovações. Finalizada a aprovação do projeto, normalmente a prefeitura é o centralizador, então ela só vai liberar o alvará de construção lá no final, quando você tiver com todas essas outras aprovações em mãos, né, ela vai validar, e aí ela libera o alvará de construção, ou o alvará, em alguns casos, como aqui em São Paulo, alvará de aprovação e depois alvará de execução, e aí você leva a registro essa incorporação no cartório de registro de imóveis. E no caso do registro de incorporação, o famoso RI, né? Muita gente não sabe, mas para que você possa efetivamente vender, iniciar a venda de um empreendimento que é fruto de uma incorporação imobiliária, somente depois do registro de incorporação realizado ali no cartório de registro de imóveis. E para registrar essa incorporação específica no cartório de registro de imóveis, o que geralmente o incorporador precisa apresentar? Uma série de certidões. Muitas vezes o cartório pede a matrícula vintenária do imóvel, não é sempre, mas pode ser que peça, então esse é um dos documentos, que ele mesmo emite, mas ele pede para você apresentar antes, então e demora um tempo para ele emitir, e pede a certidão, certidões negativas, certidões criminais, todas as certidões possíveis estão listadas aqui, as certidões, mas tem cartório que acaba pedindo uma outra certidão diferenciada, mas as certidões básicas, que já não são poucas, estão listadas no livro, mas são inúmeras certidões da empresa e dos sócios. E do proprietário do terreno, se não for a mesma empresa, mas normalmente para incorporar já está na SPE, então do terreno, dos sócios e às vezes dos antecessores. Bacana, Alexandra. E para a gente finalizar esse dia falando sobre produtos imobiliários, na sua experiência de diversos empreendimentos imobiliários que você já participou da concepção, da incorporação, quais são os principais erros que geralmente os incorporadores cometem que atrasam
o registro da incorporação, que atrasa a incorporação de uma forma geral. O que geralmente os incorporadores que estão iniciando na área ou que ainda não têm uma grande experiência, quais são os principais pontos que eles costumam errar e isso acaba se traduzindo no atraso? Desconhecimento das leis, desconhecimento de lei de zoneamento, de código de edificações, isso gera comuniques nas prefeituras mais extensos e muitas vezes difíceis de cumprir, que geram muito retrabalho nos projetos. Então, esse é um ponto. Qual outro que eu posso citar? Não planejar, né? Quando você faz aquela primeira etapa bem de planejamento, que você conhece as secretarias pelas quais o projeto vai passar na aprovação, você mapeia tudo isso, você identifica qual secretaria tem mais dura, mais difícil de passar, de repente você vai precisar já contratar um consultor, você já vai identificar quem é esse consultor que vai te ajudar. Então, quanto mais você se antecipar, melhor. Então, você não fazer essa lição de casa, de não conhecer todos os trâmites, como é o trâmite em cada um dos departamentos pelas quais o projeto vai passar também, é uma armadilha, né? Você pode ser surpreendido e quase sempre é negativamente. Eu nunca vi, em 15 anos de atuação, alguém falar assim, nossa, me falaram que era demorado e foi super rápido. É sempre o contrário. Me falaram que era demorado e foi muito mais demorado. Também desconheço quem conseguiu fazer isso de uma forma fácil. Falando, nossa, foi super rápido. Nunca vi. Sempre é mais difícil do que você imagina. Então, vá buscar informação mesmo, sabe? Porque quanto mais você se informar, mais você vai conseguir antever problemas e identificar formas de mitigá-lo. E no registro a mesma coisa, como eu mencionei em uma das aulas, tem cidades pequenas, cidades que não são muito familiarizadas com o processo de registro de incorporação, e isso também pode ser um problema depois de prazo, por questões de prazo. Muitas vezes o incorporador acabou de tirar... normal, hoje nós temos incorporadoras que atuam em diversas cidades, né, ao mesmo tempo. Então, às vezes, a primeira incorporação numa cidade X que ele nunca atuou, ele acabou de tirar o alvará, ele já abre o stand, feliz da vida, vou fazer o represamento, começar a divulgar, e o registro empaca, né, demora lá 2 meses, 3 meses para registrar, porque o cartório não está habituado com esse tipo de registro. Então, é bom conhecer o cartório, normalmente contrate, se não vai ser o seu advogado principal, você tem o seu da confiança da sua cidade, mas contrata um interlocutor local, que é a melhor forma de agilizar também, né? Já vivi essa experiência de tentar aprovar no interior com um advogado exclusivamente aqui de São Paulo e não ter sucesso até a gente encontrar um bom interlocutor local, que tenha um bom trânsito ali, sabe, que o oficial seja familiarizado com esse profissional para fazer o negócio andar. Então, tem que entender o ambiente, os stakeholders, como atuar com cada um, como atuar em cada instância, para você não ser surpreendido negativamente. Muito bom. Alexandra, obrigado. Mais um dia aqui, conteúdo bem denso, bem completo, falando sobre desenvolvimento de novos produtos imobiliários, passando aqui por questões desde a concepção do produto, aprovação de projeto, até o registro aí da incorporação propriamente dita. Queria só reforçar um ponto que você falou, que me ajuda bastante, é que aqui no livro Incorporação Imobiliária tem a lista de muitas certidões, tem checklists, tem planilhas, tem um conteúdo realmente muito completo que ajuda quem está fazendo uma incorporação, às vezes até para aqueles incorporadores mais experientes, mas ajuda muito a você reforçar alguns conceitos
e evitar de esquecer alguma coisa e isso acabar repercutindo ali no atraso de uma incorporação e, consequentemente, você perdendo o timing do negócio, né? E no mundo dos negócios, tempo é dinheiro e quanto mais tempo a gente demora, menos a gente está conseguindo ter o payback daquele investimento. Exatamente. Alexandre, muito obrigado por estar com a gente aqui mais um dia. E amanhã Obrigada vamos falar eu. sobre marketing e vendas. Combinado, estaremos aqui. E se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, te convido a se inscrever aqui no canal do Portal VGV e acompanhar com a gente vídeos todos os dias sobre o mercado imobiliário. Um abraço e até o próximo vídeo.